Graças e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, mais essa oportunidade que Ele nos concede para compartilhar a palavra dEle com a igreja de Cristo. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 16 ao 30. Lucas 4, do versículo 16 ao versículo 30. Leamos a palavra de Deus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos tempos de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo que Ele ilumine nossas mentes e que Ele venha falar ao nosso coração apenas a sua palavra. Santo Deus, bendito Pai, glorificamos o Senhor, Pai, nesta igreja, neste momento de culto, na qual esperamos, Deus, ouvir a Tua voz, na qual esperamos que a Tua palavra seja fielmente ensinada, pregada, porque isso aprove ao Senhor. Levantar homens para pregarem a Tua palavra e assim as boas novas do Evangelho serem anunciadas a todas as nações. É um grande privilégio, Senhor, nós estarmos aqui na igreja do Senhor, fazer parte do Teu corpo e ouvir assim a palavra do Senhor. Porque a salvação em Cristo Jesus um dia chegou até nós, um dia chegou até nossa casa, até nossos corações. E nós louvamos o Senhor por tão grande privilégio, tão grande honra. Não tem preço, Senhor Deus, a nossa salvação. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque aprove ao Senhor levantar igrejas, levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para edificar um povo, para solidificar a obra que o Senhor começou, para que possa haver crescimento na igreja. Nós louvamos ao Senhor pela igreja, louvamos o Senhor pela provisão e graça que sempre o Senhor tem nos dado. Fale conosco, Senhor, ilumina nossa mente,
fale aos nossos corações, cause um avivamento no coração de cada um que está aqui. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque temos muitas falhas. Que o Senhor tenha misericórdia, como nós lemos no Salmo 118, a tua misericórdia dura para sempre, e é nela que nós estamos amparados. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós oramos no nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto de Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao 30, que nós acabamos de ler, nos fala de um episódio que nos causa até estranheza da forma que aconteceu, da forma que as pessoas trataram o Senhor Jesus. Esse texto nos fala de fé, esse texto nos fala de incredulidade, esse texto nos fala de anúncio das boas novas e nos fala também da rejeição delas. O peso que é rejeitar a mensagem de Cristo Jesus. Por isso, nós podemos intitular essa mensagem como as graves consequências da incredulidade. E nós vamos trabalhar esse texto e veremos que a palavra do Senhor, ela causa muito incômodo. Assim, da mesma forma, ela causa maravilhas no meio daqueles que creem, mas escândalo diante daqueles que rejeitam, que permanecem indiferentes à mensagem do Evangelho. As Escrituras afirmam que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus estabeleceu um meio do homem carnal ter um relacionamento com Ele. E esse meio que Deus determinou para que os homens tivessem um relacionamento com Ele é por meio da fé. E a fé, ela vem de Deus. Ela é um dom de Deus. Lá em Efésios 2, diz que a fé é um dom de Deus, não vem de nós. A fé é uma necessidade absoluta para nós termos um relacionamento com o divino Deus, de maneira a agradá-lo e compreendermos seus planos e propósitos. Então, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não crê, que tem uma vida indiferente ao santo Deus de Israel, é uma pessoa que está em constante desagrado a Deus. Ela está desagradando a Deus, está vivendo de forma desagradável diante do Senhor. E o contrário é verdadeiro. Os crentes, aqueles que têm uma vida de fé nesse Deus, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é uma pessoa que agrada ao Senhor. É uma pessoa que desfruta de um relacionamento íntimo com Deus. E é isso que nós devemos buscar a cada dia em nossas vidas. De fé em fé. Você procurar ter uma vida que agrade ao Senhor, nosso Deus. No capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ele nos conta que Jesus censurou os discípulos, deu um puxão de orelha nos discípulos e também toda a multidão que ali se encontrava. Naquele episódio no qual um jovem estava possesso de demônios e se jogava no fogo, se jogava na água, ninguém conseguia acalmá-lo. E o pai desse menino, desesperado, pediu para os discípulos de Jesus, porque Jesus não se encontrava naquele momento, ele estava no Monte da Transfiguração, e o pai desse menino pediu para os discípulos que ficaram ali, tinha 9 discípulos ali, porque os 3 tinham subido com Jesus no monte, Pedro, Tiago e João, mas os outros 9 que restaram, esse homem desesperado pediu para os discípulos expulsarem os demônios daquele jovem, do seu filho. E eles não puderam. Os discípulos fracassaram em tirar o demônio desse rapaz. Então, quando Jesus voltou, desceu do monte, esse pai foi falar com o Senhor. Falou, eu pedi para os seus discípulos
expulsarem os demônios do meu filho, mas eles não puderam. Então Jesus censurou os discípulos e também toda a multidão que ali se encontrava, dizendo: geração incrédula, até quando estarei convosco? Ó geração incrédula. Então, pela pequena fé que demonstraram no caso desse jovem possesso, Jesus os repreendeu. E depois, mais para frente, após a ressurreição do Senhor, o discípulo que ficou conhecido como o discípulo incrédulo, né, que é Tomé, ele também não acreditou no testemunho dos outros discípulos que haviam visto o Senhor ressurreto. E ele disse: de maneira nenhuma crerei se eu não tocar nas suas chagas, né, nas suas feridas. E o Senhor aparece para todos os discípulos, e Tomé estava no meio deles, e o Senhor fala: Tomé, toque aqui na minha mão, no meu lado. Né? E censura Tomé também, dizendo: não seja incrédulo, seja crente. Então a fé é de extrema importância para nós termos um relacionamento com o Senhor, no qual nós possamos agradá-lo. Devemos, irmãos, sondar nossos corações constantemente, para vermos se não estamos pensando, agindo e vivendo de maneira incrédula. De maneira incrédula. E suplicar ao Senhor por fé, como fez o pai do jovem possesso. Quando Jesus falou essas palavras para o pai daquele jovem, ele disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Ele suplicou ao Senhor para que concedesse a ele uma fé que ele pudesse desfrutar então desse relacionamento. Então a fé é extremamente importante, irmãos, para termos um relacionamento com o Senhor, isso é claro. Agora, voltando para o nosso texto, para nós entendermos de maneira mais clara esse texto, na sinagoga de Nazaré, que Jesus pregou lá, leu o livro de Isaías e teve uma profecia se cumprindo neste dia, e a reação foi um tanto absurda das pessoas que ali se encontravam, dos religiosos que ali estavam. Para nós entendermos melhor, nós precisamos entender o contexto geral desse trecho das Escrituras. No capítulo 4, aqui no capítulo 4, no começo, nós vemos Jesus sendo conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido ao deserto da Judéia para ser tentado por Satanás. E o Senhor Jesus, ele passa por esse teste no deserto, quando ele é tentado por Satanás. Ele fica sem comer 40 dias e 40 noites. E aí então ele tem um encontro com o príncipe das trevas, e vocês conhecem toda a tentação, e o Senhor então sai vencedor dessa tentação. E aí depois disso o Senhor foi ministrar na terra da Galileia, né, que era outro estado. Ele estava no deserto da Judéia. Após a tentação, ele se dirigiu para a Galileia. E segundo o versículo 14, os irmãos podem conferir, do capítulo 4, diz assim que Jesus, ele foi no poder do Espírito. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Então o Senhor estava cheio do Espírito e cheio de poder quando ele retornou para a Galileia. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então o Senhor, no poder do Espírito, ele fazia grandes milagres, e aí a sua fama começou a correr por todas aquelas terras vizinhas. Muitos milagres foram feitos pelo Senhor. E ele ensinava a palavra em todas as regiões que ele ia. Ele ensinava todos os sábados nas sinagogas e era glorificado por todos. Isso está no versículo 15. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O começo do ministério dele, após sair vencedor desse teste no deserto, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, ele pregava a palavra, ele ensinava a palavra nas sinagogas. As sinagogas eram os locais de culto, né, da leitura da lei, na qual os judeus faziam todos os sábados. E todas as regiões tinham uma sinagoga para que a lei fosse
lida, para que a lei fosse pregada, para que a lei fosse ensinada. E o Senhor Jesus se aproveitava desses espaços para pregar as boas novas do reino. Então, ele ensinava e as pessoas ficavam maravilhadas com o ensinamento dele. Ficavam extasiadas com o ensinamento, com a autoridade que o Senhor Jesus tinha. E glorificava as suas obras e os seus milagres. É importante, irmãos, lembrarmos que, diferente da Judéia, onde ele foi tentado, onde era o centro da fé judaica, onde ficava o templo em Jerusalém, diferentemente da Judéia, a Galileia, que pertencia a Israel, mas era um outro estado, havia muitos gentios na Galileia. Né? Existiam muitos povos que viviam ali entre os judeus, entre os galileus, né? entre os judeus da Galileia. Então, diferente da Judéia, a Galileia era uma região onde havia muitos gentios. E Lucas, que era um gentil também, né, que escreveu esse evangelho, Lucas era grego, ele não era hebreu. O Lucas registra o intenso ministério de Jesus nessa região. Se você ler o evangelho de Lucas, ele vai sempre registrar a ministração do Senhor, o seu trabalho entre os gentios. E isso indicando que o reino de Deus não era somente para os judeus, mas que o reino de Deus incluía os gentios também. Então, é interessante nós notarmos isso. Que o Senhor, ele veio para o que era seu, né? Mas os seus não receberam. Como nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 1. Então, os gentios faziam parte do plano de Deus desde o primeiro momento. Porque nós vemos o Senhor Jesus ministrando entre os gentios também. Tá? Lógico, com mais intensidade entre os judeus. Mas os gentios também comeram ali das migalhas da mesa, né, dos filhos, conforme ele ilustrou em outra passagem. Então, a Galileia, lembre-se disso, a Galileia é um território cheio de gentios. O nosso texto é um dos mais antigos relatos sobre um culto numa sinagoga. Os historiadores eles têm isso em comum em dizer que as sinagogas elas são antigas, né? E foi um instrumento de que Deus usou para que o evangelho fosse pregado. E como que era o culto numa sinagoga? Como que era feito a liturgia? Então, esse texto que nós lemos, ele mostra como era feito nesses dias de Jesus a leitura da lei, como que eram as divisões do culto na sinagoga. Então, esse é um dos relatos mais antigos sobre o culto nas sinagogas dos judeus. Esses espaços de devoção foi muito utilizado por Jesus e depois, se vocês leram Atos, vocês vão ver que o apóstolo Paulo utilizou muito esses espaços para pregar o evangelho aos judeus. Paulo sempre, todos os sábados, ele ia na sinagoga e pregava o evangelho e falava do Messias, Jesus Cristo, para os judeus e os gentios piedosos que viviam nas regiões da Ásia Menor. Então, foi muito utilizado essa estrutura de sinagogas por Deus para a propagação do evangelho. Então, meus irmãos, nós podemos dividir esse texto que nós lemos em 3 partes. A primeira parte é a pregação de Jesus. A parte quando ele prega o evangelho na sinagoga de Nazaré. Então, isso nós temos do versículo 16 ao versículo 21. Jesus pregando e ensinando o evangelho. E depois, no versículo 23 e 27, ele também dá um ensinamento. Depois da segunda parte, nós temos o recebimento e processamento da mensagem. Aquelas pessoas que ouviram, elas receberam a mensagem, processaram no seu cérebro e no coração, nesse momento, e nós temos isso no verso 22. E por último, a reação. Como eles reagiram após ouvirem a palavra e após processarem a palavra de Deus. Qual foi a reação deles diante da mensagem pregada? Isso está no verso 28 ao 30. Tá? Então nós vamos dividir o texto nessas 3 partes. A primeira parte, do verso 16 ao 21,
diz que o Senhor Jesus, depois de adquirir renome, ele já estava famoso através do seu ministério de poder, de maravilhas, de milagres nessas regiões. Após ele adquirir já renome em várias regiões, ele decidiu voltar para a sua terra, a terra onde ele foi criado, né? Jesus de Nazaré, o Nazareno. Ele foi criado nessa região que era desprezada, né? Uma região desprezada da Galileia, porque tem até um dos discípulos diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus, ele volta para a sua terra, para a região de Nazaré, e onde ele foi criado, onde todas as pessoas o conheciam. E aí o texto diz que, como de costume, segundo o seu costume, ele se levantou, num sábado, ele foi na sinagoga, e segundo o seu costume, levantou-se para ler. Tá? Então, todas as pessoas conheciam o Senhor ali naquela terra, todas as pessoas conheciam sua família, e era um costume de Jesus Cristo ir na sinagoga. A sinagoga era um local de culto, um local onde nós podemos fazer um paralelo com a igreja, né, com o templo. Então, é interessante notarmos que Lucas frisa que era um costume do Senhor ir na sinagoga, e isso nos dá um exemplo para nós, nos dias de hoje, para estarmos sempre na casa do Senhor. Jesus, ele estava sempre na casa de Deus, estava sempre lendo a lei, ouvindo a lei, prestando culto a Deus. E nós, meros pecadores, devemos seguir o seu exemplo e não nos afastarmos da casa do Senhor. Não nos afastarmos da casa de Deus. É a primeira lição que nós temos aqui com esse costume, esse bom costume do Senhor, de estar sempre na casa do Pai. Ele então faz a leitura do livro de Isaías. Interessante, né? Porque Isaías é chamado profeta messiânico. É o profeta que mais falou da vinda do Messias. É o profeta que mais, melhor descreveu como seria o ministério de Jesus Cristo. Se vocês lerem Isaías no capítulo 53, descreve detalhadamente a vida, a obra e o sacrifício de Jesus. Então ele pegou o rolo, né, do livro do profeta Isaías e faz a leitura. Só que ele não lê em qualquer texto aleatório. E vale lembrar, irmãos, que naquela época não estava dividido em capítulos, né, em versículos como nós temos hoje. E ele pega uma porção, ele lê uma porção que hoje nós, depois de ter feito todas as facilidades dos capítulos e versículos, nós lemos na liturgia o capítulo 61, versículo 1 e 2, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas registra que ele leu esse texto, entregou o livro, entregou o rolo, né, da lei, dos profetas, para o chefe da sinagoga, né, o assistente. Então o Senhor não leu qualquer texto, ele leu um texto que estava se cumprindo cabalmente naquele momento. Era a profecia viva de Deus se cumprindo aos olhos daquelas pessoas. Isaías, ele profetizou cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus. É muito tempo, irmãos. 7 séculos antes, Isaías profetizou, registrou, e a profecia demorou, mas se cumpriu cabalmente naquele momento. O Senhor Jesus, lendo esse texto, e após a sua explicação, quando ele diz, no versículo 20, diz que, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga ficaram olhando para ele, tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que o Senhor Jesus queria dizer com isso? Como assim
se cumpriu a Escritura nesse momento? Aqueles homens entenderam o que ele disse. Era difícil digerir uma profecia dessa. E nós aprendemos, irmãos, que Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Plena consciência da sua missão. Ele sabia que ele era o enviado de Deus, que ele era um filho unigênito do Pai, e que ele tinha a missão que Isaías descreveu, que ele teria que vir, cheio do Espírito Santo, com a unção de Deus sobre ele, para evangelizar, aqui diz, os pobres, os abatidos, proclamar a libertação aos cativos, restaurar os cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa era a missão do Messias, do ungido de Deus. E ele tinha plena convicção disso, plena consciência que ele era esse enviado de Deus. Assim como João Batista preparou o caminho para ele. Preparou o caminho do Senhor. E o Senhor Jesus tinha plena consciência disso. O Senhor Jesus havia sido separado por Deus e qualificado para uma tarefa que envolvia todos esses 5 pontos que nós lemos aqui na profecia. Evangelizar os pobres, ou seja, evangelizar os abatidos, os aflitos de espírito. Proclamar a libertação aos cativos, ou seja, libertar os escravos do pecado. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o pecado escraviza. O pecado, ele escraviza todos os homens. E só há libertação em Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a única libertação possível para o homem pecador. É o Evangelho do Senhor. Terceiro ponto que Jesus devia cumprir como Messias: restaurar a vista aos cegos. Mas não somente ao cego físico, mas ao cego espiritual também. Aqui reflete a ideia, irmãos, de prisioneiros que ficaram muito tempo presos em escuras masmorras. E após serem postos em liberdade, com muita dificuldade, eles veem novamente a luz do dia. A pessoa ficou lá presa não sei quanto tempo, nas trevas, na escura masmorra, sem ver a luz do dia. Então, quando ele sai, ele precisa de restauração da sua visão. Aí, a sequência nos dá a entender isso, que o Senhor liberta aquele cativo, não sei quanto tempo. No meu caso, foram 21 anos nas trevas, até o Senhor me chamar para o seu Evangelho. E aí, com muita dificuldade, você começa a enxergar a luz de Cristo, a luz do Evangelho. E aí o Senhor restaura a nossa visão. E pôr em liberdade novamente, através do poder de Cristo. Quarto ponto que o Senhor fala, que é a missão do Messias, é libertar os oprimidos. Os oprimidos do diabo, do inimigo das nossas almas, que oprime as pessoas que não têm Cristo. As pessoas que não têm um Senhor. E não tem um Senhor sobre elas, que é Cristo. E por último, quinto ponto, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o ano da graça de Deus. O ano do favor do eterno Deus. Jesus estava inaugurando o reino. Jesus Cristo, ele veio e inaugurou o reino de Deus. Era o ano que Deus determinou de enviar o seu filho. No tempo certo, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para apregoar o ano da aceitação dos homens pecadores, perdidos. E aqueles que forem chamados vão responder com fé, a fé que Deus coloca nos seus corações, para entrar nesse reino. Mas muitos rejeitaram, porque o Evangelho diz que a luz veio ao mundo e os homens escolheram as trevas. Amaram mais as trevas do que a luz. Mas todos aqueles que Deus o chamou,
todos aqueles que receberam a Cristo, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o Evangelho. Se nessa noite você se sente chamado por Deus, se nessa noite você entende que é o ano aceitável do Senhor, o ano da graça de Deus, o dia que Deus está te chamando para o Evangelho, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Mas receba o Evangelho e guarde como o maior tesouro que você possa ter, que um homem possa ter. Após o Senhor ler o texto que nós vimos aqui de Isaías 61, todas as pessoas ficaram olhando para ele, estupefatas, maravilhadas e de forma impressionante, corajosa. Totalmente corajosa da parte do Senhor, ele afirma no verso 21, irmãos: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Poucas vezes o Senhor Jesus, ele afirmou categoricamente que ele era o Messias. Poucas vezes. Se você ler os evangelhos, poucas vezes ele se revelou claramente como o Messias. Muitas vezes ele falava em parábolas. Muitas vezes ele falava para as pessoas não falarem, ele curava a pessoa e a pessoa ficava maravilhada e falava, mas não diga para ninguém. E algumas vezes ele se revelou, como para a mulher samaritana, quando ele disse, ela falou, eu sei que o Messias quando vier nos explicará tudo isso. Ele falou, eu sou esse que fala contigo. Ele falou claramente que ele era o Messias. Quando o sumo sacerdote, no dia do julgamento do Senhor, falou assim, eu esconjuro pelo Deus eterno, se tu és o Cristo, nos diga. Ele falou, eu sou, e vereis a glória do Filho, vindo com seus anjos. Então, ele disse, eu sou. Para o cego de nascença também, ele se revelou, dizendo que ele era o Messias. Poucas vezes, e aqui é uma delas, quando ele diz, cumpriu-se a palavra da profecia agora, porque eu estou aqui. Eu estou aqui e esse é o ano aceitável do Senhor. E os pobres, os oprimidos, os aflitos, os cegos, os coxos, os leprosos e os mortos estão voltando à vida. Porque o Senhor já tinha feito muitos milagres. Então era necessário que o Messias fizesse todos esses milagres para ter a credencial que de fato ele era o Filho de Deus. Vocês lembram quando João Batista estava preso e mandou os seus discípulos perguntarem para o Senhor se de fato ele era mesmo aquele que eles esperavam ou devia aguardar outro? O Senhor não diz, fala para João que sou eu mesmo. Ele não fala isso. Ele fala para os discípulos de João, diga a João que os pobres, que os coxos são curados, que os cegos são restaurados, tem a sua visão restaurada, que os mortos estão sendo ressuscitados e que o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Ou seja, João conhece a palavra, João conhece o profeta Isaías. Então ele vai saber que de fato eu sou. Então, o Senhor ele se coloca aqui como cumprimento da profecia, a profecia de Isaías da vinda do Messias. Passamos então para a segunda parte, que é a reação. A reação daquelas pessoas, né? Perdão, a reação não, mas o processamento daquelas pessoas diante da mensagem impactante de que Jesus era o cumprimento da profecia. Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Eles eram nazarenos, eles tinham visto o Senhor Jesus crescer ali junto com eles. Conheciam José, conheciam Maria, seus irmãos e irmãs. Então a reação mais lógica e esperada não era essa que eles fizeram. A reação mais lógica a se esperar era que todos da sinagoga naquele momento, a começar pelo chefe da sinagoga,
se ajoelhassem aos pés do Senhor e humildemente agradecessem a Deus pela visitação e as boas novas do Senhor. Porque se cumpriu a profecia diante dos seus olhos. Mas aqueles homens, eles tinham a dura cerviz, eles tinham o coração endurecido. Mesmo diante do Messias, diante do cumprimento da palavra, eles não podiam acreditar naquilo. Não é esse o filho de José? O carpinteiro? Então, ao invés de se humilharem diante de Deus e agradecer e louvar o Senhor pela visitação, pelo o Evangelho ter se cumprido plenamente ali nos dias deles, o local era apropriado, era um local de culto, um local onde deveria ter pessoas tementes ao Senhor, pessoas que estavam ali buscando o cumprimento do Evangelho, o cumprimento das profecias. Não tinha um lugar melhor para o Senhor se revelar. Mas no meio dos religiosos, ele foi rejeitado. Então, ao invés de reagirem dessa forma, eles reagem com perplexidade e dúvida. Não é esse o filho de José? O Evangelho de Marcos diz que eles falaram ainda, né? Lucas não registra, mas Marcos, ele nos diz com mais detalhes que eles também disseram: não é este o carpinteiro, filho de Maria? E nós não conhecemos os seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão? E não vive entre nós todas as suas irmãs? Ou seja, eles conheciam toda a família de Jesus Cristo. E então, eles gostaram, no primeiro momento, de ouvir que a era messiânica havia chegado. Eles se maravilharam que Deus estava cumprindo, né, a promessa de levar o Messias, de enviar o Messias, mas detestaram, repito, detestaram a inferência de que Jesus, o carpinteiro, o simples carpinteiro de Nazaré, que vivera entre eles, fosse o instrumento dessa realização. Então eles se alegraram no primeiro momento com as boas novas. A era messiânica chegou. É o tempo de Deus nos libertar. E vale lembrar que muitos judeus esperavam a libertação política, porque os romanos dominavam com mãos de ferro sobre os judeus naqueles dias. Então muitos interpretavam as profecias que ele viria para libertar os cativos como se fosse uma libertação política, e que o Messias fosse um grande guerreiro que viria com poderes e libertaria o povo de Israel, restauraria o reino de Davi, que havia se acabado, e expulsasse e matasse todos os romanos. Muitos esperavam que o cumprimento da profecia fosse assim, mas o propósito de Deus não era esse. Então, eles se alegram com a chegada da era messiânica, mas eles detestam o fato de que Jesus, aquele que tinha vivido desde a sua infância no meio deles, fosse o canal para a realização do reino de Deus. E eles vão demonstrar isso mais para frente no verso 28, quando eles reagem de forma irada, de forma cheia de ódio, de forma até homicida. Então, eles estão ali perplexos com isso, de que Jesus, o simples carpinteiro, que já tinha ganhado fama na região de Cafarnaum, estava dizendo agora que era o cumprimento da profecia, que ele era o Messias. Então, eles não gostaram nada disso. E mesmo presenciando o cumprimento de uma grande profecia, eles ficaram presos à regionalidade de Jesus. Ficaram presos ao fato de que Jesus era uma simples pessoa. Nossa, nós esperávamos um rei, nós esperávamos um Messias cheio de poder, de militar. Agora, um carpinteiro? Não tem cabimento uma coisa dessa. E Deus usa isso, né? Aprove a Deus que seu filho nascesse numa manjedoura, não tinha nem lugar para nascer.
Aprove a Deus que o próprio Jesus disse que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Aprove a Deus que o Senhor viesse humilde, que Ele fosse para Jerusalém montado num jumentinho. Então, Deus costuma confundir os ímpios, costuma confundir os grandes, os sábios, mas Ele se revela aos simples, Ele se revela aos humildes. Então eles ficaram presos à regionalidade de Jesus e não puderam acreditar que aquele simples homem de Nazaré, uma região desprezada da Galileia, fosse o Messias prometido de Deus. Tiveram grande dificuldade para processar essa grande revelação. Eles receberam a palavra e no momento de processar na sua mente e guardar a palavra no coração, eles tiveram muita dificuldade. E devido à incredulidade, fecharam o coração à visitação do Senhor. É o que acontece hoje, quando o evangelho é pregado e a pessoa não crê. A pessoa despreza a Jesus Cristo, despreza a mensagem, despreza o pregador, fica com raiva do pregador, fica com raiva da mensagem. Então o evangelho, irmãos, incomoda. O evangelho verdadeiro, ele incomoda. Mas aqueles que recebem, que têm a graça, que recebem o dom de Deus, o dom de possuir uma fé receptiva do evangelho, esses se maravilham, se alegram. E é como se tivesse recebido o maior tesouro que um homem pode receber. Então eles fecharam, aqueles homens da sinagoga de Nazaré fecharam o coração para a visitação do Senhor, para o ano da aceitável de Cristo. E como diz o William Hendrickson, ele diz assim: a familiaridade produz desprezo. A familiaridade produz desprezo. E a fonte dessa falta de honra, muitas vezes, está na inveja. Por quê? Porque o Senhor diz que, ele cita um provérbio, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ele diz, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Isso está no versículo 24. O Senhor Jesus, ele continua falando, ensinando a esses homens, mas agora já dando a entender que eles tinham rejeitado a mensagem e que após eles rejeitarem, a mensagem iria para os gentios. Porque ele cita o ministério do profeta Elias, do profeta Eliseu, logo na sequência. Então o Senhor Jesus, ele finaliza a conversa, aquele culto, ilustrando o assunto com duas passagens do ministério dos profetas Elias e Eliseu, que foram instrumentos de Deus, lá no antigo Israel, para abençoar estrangeiros, pessoas que não eram pertencentes à aliança do povo de Israel, demonstrando com isso que a graça soberana de Deus na salvação se estende aos gentios. Nós vimos no livro de Jonas que Deus salvou a cidade de Nínive inteira, os gentios. E aqui o Senhor Jesus cita o caso de Elias, que nos seus dias, um dia de grande fome em Israel, Elias foi enviado por Deus a uma viúva em Serepta, em Sidom. Era uma estrangeira, mas ela foi abençoada pelo ministério de Elias. E Jesus disse que tinha muitas viúvas, Tinha muitas viúvas nos tempos de Elias, mas Deus mandou ele para Serepta, para Sidom. E também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos nos tempos de Eliseu. E Deus o mandou purificar Naamã, o Ciro. Então, quando o Senhor ele ilustra a mensagem que ele disse e a reação daqueles homens com essas duas passagens, ele está ensinando que o reino vai ser tirado dos judeus, as boas novas do reino, por ter sido desprezada por aqueles homens, seria levado para outros, inclusive gentios. O Senhor diz que uma nova era chegou, uma era profetizada,
onde a porta da salvação, começando de Jerusalém, se abriria mais e mais para todo aquele que se aproxima com sinceridade, sem levar em conta raça ou nacionalidade. O reino de Deus é para toda tribo, toda raça, toda língua, porque Deus é soberano sobre todos os povos. Então o Senhor Jesus, ele retruca a reação, o processamento duvidoso, incrédulo daqueles homens, falando da multinacionalidade do reino de Deus. Chegamos então, irmãos, à última parte, quando nós temos aqui a reação dessas pessoas. E a reação é a pior possível, né? O povo de Nazaré estava furioso com essa palavra, reagiu com ódio homicida, né? Segundo o comentarista Hendrickson, eles imaginaram que fossem piores, eles entenderam que eles eram piores que as viúvas fenícias e os leprosos sírios. Porque Jesus falou da viúva de Serepta e do leproso Ciro Naamã. Então eles falaram, nós somos o povo, os filhos de Abraão. E você está dizendo então que nós somos piores do que um leproso Ciro? Nós somos piores do que uma viúva fenícia? E aí eles ficaram irados, ficaram extremamente cheios de cólera, cheios de ira, e o desejo que eles tinham naquele momento era matar o Senhor Jesus. Vejamos a reação no versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada. Né? A cidade estava edificada num alto monte, para de lá o precipitarem abaixo. Essa foi a reação diante da palavra, diante do cumprimento da profecia. Uma reação extremamente absurda, desprezando o enviado de Deus. A reação, então, foi a pior possível. Enlouquecidos, esses homens avançaram sobre o orador, né, Jesus, e o expulsaram não somente da sinagoga, mas da cidade. Falou, aqui você não pisa mais, vai embora de Nazaré. E tentaram matar o Senhor Jesus, lançando do alto da colina, no qual a cidade estava construída. Tentaram cometer aqui um assassinato, né? Mas o texto diz no verso 30 que Jesus, passando por entre eles, o evangelista não explica de que forma ele passou entre eles, é um mistério, Jesus se retirou. Uma coisa nós sabemos, né? Não era a hora do Senhor Jesus morrer, como estava profetizado que o Messias deveria morrer. Não era esse momento. E também o tipo de morte que ele teria. Não era sendo jogado de um monte. Ele teria que morrer no madeiro, na cruz, para se cumprir a profecia. Então, de alguma forma miraculosa, o Senhor Jesus se retira, passa entre eles. O texto diz no verso 30, né, que aconteceu isso. Eles não só concluíram só não concluíram esse homicídio porque Jesus inexplicavelmente passou no meio deles e retirou-se. Isso nos ensina que ninguém tinha o poder de tirar a vida de Jesus antes da hora. O próprio Jesus disse, né, a minha vida ninguém pode tirar, eu a dou. Então, no momento certo, ele iria morrer. E, mesmo ele entregando a sua vida para a salvação dos eleitos, isso não desculpa aqueles homens que foram instrumentos para o matarem. Porque eles pagarão muito caro por tamanha covardia e tamanha falta de honra a Deus. Isso, né, nos ensina que ninguém tinha o poder de tirar a vida de Jesus antes da hora determinada pelo próprio Deus soberano. Jesus teria que morrer na cruz, segundo as profecias. E também deveria morrer no tempo certo. No tempo determinado por Deus, ele teria que morrer. Então, isso só não se cumpriu, esse assassinato só não foi concluído porque não era o tempo determinado por Deus. Mas a intenção daqueles homens era matar. Era matá-lo. Tamanho ódio que eles estavam no coração.
Esses homens rejeitaram o enviado de Deus. Eles foram visitados, ouviram as boas novas no ano aceitável do Senhor, mas reagiram com descrença, incredulidade e retribuíram a graça de Deus com violência assassina. Tamanho é o ódio, tamanha a rejeição do homem sem Deus em relação ao Evangelho, em relação às boas novas. Nós não devemos nos enganar, irmãos. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus, eles detestam a Deus. Eles têm ódio do Senhor. Eles não concordam com nenhuma lei de Deus. Eles desprezam as ordenanças do Senhor. Por isso que tem vários textos dizendo, vários textos, Paulo trabalha muito isso, que o homem está em constante rebeldia, em constante ira contra Deus. E Deus está irado contra esses homens. Por isso que não se deve evangelizar dizendo, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. A pessoa está num estado de rebeldia, de constante rebeldia diante do Senhor, não honra a Deus, não teme a Deus. E aí as pessoas querem ser agradáveis, na vontade de ser agradável, de falar uma palavra bonita, uma palavra de conforto para aquelas pessoas, acabam falando isso. Devemos falar do Evangelho, sim, mas o Evangelho verdadeiro. O Evangelho que diz para o homem, arrependa-se. Foi a primeira coisa que Jesus Cristo pregou. Arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus é chegado. O homem precisa se arrepender dos seus pecados, se humilhar diante de Deus, receber então a graça do Senhor, e aí passar a ser chamado de filho de Deus. E aí sim o amor de Deus vai estar sobre ele. Antes disso, não. Antes disso, pesa sobre cada homem a ira do Senhor. Esse é o Evangelho, esse é o que os Evangelhos nos ensinam. Então, é uma coisa muito séria, irmãos, muito séria. E esses homens, eles demonstraram essa ira, com todas as letras, né? Eles demonstraram, retribuindo a graça de Deus com violência e ira assassina. E aí, algumas perguntas nos vêm à nossa mente. Primeiro, o que fará Deus com tais pessoas? No caso, pessoas que rejeitam o Evangelho, pessoas que desprezam e rejeitam as boas novas do Evangelho. Qual vai ser a atitude de Deus para com tais pessoas? Porque o Evangelho do Senhor tem sido pregado em todo o tempo, em todos os países. O Evangelho tem sido pregado e muitos têm rejeitado. Mas o que fará o Senhor com quem rejeita? É uma primeira pergunta que nós devemos fazer. O que fará o Senhor? Uma segunda pergunta. O que fará o Senhor com os que rejeitam seu Filho Jesus nos dias de hoje? Assim como aqueles homens rejeitaram no passado. O que fará Deus? Terceiro, quais as consequências da incredulidade? De um coração rebelde? A resposta, irmãos, está na Bíblia. Segundo o Evangelho de Marcos, na parábola dos lavradores maus, que nós lemos, diz que o Senhor, Deus, exterminará tais homens e passará a herança para outros. A parábola diz que o dono da vinha, é uma ilustração do próprio Deus, ele fez a vinha, cuidou, cultivou, colocou adubo. E aí o que ele fez? Ele plantou, e no tempo da colheita, ele enviou um servo. Primeiro ele arrendou aos lavradores, né, para cuidar lá da vinha dele. E no tempo certo ele enviou um servo para pegar os frutos, né, para ter contas, para acertar as contas com aqueles lavradores. E aí aqueles lavradores espancaram, e aí o Senhor manda outro servo, eles espancaram de novo, manda outro servo, eles mataram.
o Senhor Jesus, com essa parábola, ele está ilustrando que o reino de Deus, a princípio, era Israel. Israel é chamado a videira, né? A vinha do Senhor. E o Senhor cuidou de Israel, cultivou Israel. E aí, esses lavradores maus e as pessoas que ali estavam. E esses servos que são enviados eram os profetas, que de tempo em tempo ia e pregava a palavra do Senhor. E os profetas, a maioria deles foram mortos, foram espancados, foram lançados em cisternas. Como Jeremias, por exemplo, a tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio. Muitos foram rejeitados. E aí, o dono da vinha diz: eu vou enviar meu filho, que é o herdeiro. Olha que ilustração. Eu enviei meus servos, os profetas. Agora, eles rejeitaram os meus servos. Agora eu vou enviar o filho. Quem sabe, eles respeitarão meu filho. Eles honrarão, porque ele é o herdeiro. E aqueles lavradores maus, ao invés de honrarem o filho, rejeitaram e mataram o filho. A ilustração perfeita de Deus enviando Jesus, o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para pregar o Evangelho, e os judeus rejeitaram ele e mataram. Essa parábola dos lavradores maus ilustra isso. E os judeus daquele período entenderam isso, segundo a parábola. Eles entenderam que se tratava deles. Eles eram uma geração perversa. Então, Marcos diz que aqueles que rejeitam o Filho, que rejeitam o Evangelho de Jesus, Deus exterminará tais homens e passará a herança a outros. E Lucas diz, sobre o mesmo texto, ele diz com outras palavras, que Deus fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a herança a outros. Então o destino é terrível para quem rejeita as boas novas do Evangelho. A Bíblia é clara em dizer que haverá um juízo severo da parte de Deus e que o castigo será terrível para aqueles que rejeitam o Evangelho. As consequências, irmãos, são devastadoras. Por isso devemos refletir nesta noite, cada um de nós, será que não estamos agindo como os nazarenos? Será que nós não estamos agindo com incredulidade? Com desprezo à palavra? De que forma? Indo religiosamente à igreja, né? Aqueles homens eles eram fiéis nas sinagogas, mas não acatando a pregação, desprezando a pregação, ouvindo a proclamação das boas novas, mas desdenhando e desacreditando do Evangelho. Nós devemos fazer essa reflexão esta noite. Será que nós não estamos aparentando ser cristão, mas incredulamente vivendo como se Deus não existisse? Você aparenta ser cristão. Você tem todos, né, os trejeitos de cristão. Mas, na prática, no dia a dia, agindo como se Deus não existisse. Como se o Senhor não estivesse na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que possamos reconhecer a visitação do Senhor. E que venhamos nos regozijar com tão grande amor e tão grande graça. Que Deus nos abençoe. Gostaria de orar com os irmãos.